Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marco Kim e estamos sobre sempre o patrocínio muito mais do que generoso da Imobiliária Garantia do bairro do Bom Retiro, São Paulo, capital. Hoje eu queria conversar sobre vender. Vender é algo parecido com algum tipo de briga? Vamos lá. Na maioria dos casos, a venda ela acontece em 90% pelo menos, a venda ela acontece em uma situação de convencimento. Pode ser tanto de autoconvencimento, como também de convencimento próprio. Convencimento simplesmente falando, certo? Então, qual que seria mais ou menos o paralelo com uma briga? O autoconvencimento ele seria mais ou menos como o entendimento. Em termos muito extremos e levados ao limite, se a venda fosse comparada com uma briga, o autoconvencimento seria o autoentendimento e a, a desistência, o rendimento, né? Então, o autorrendimento, o entendimento de que você se rendeu. Em termos mentais, em termos psicológicos, em termos um pouco mais abstratos, que eu quero levar essa conversa, por que a venda, durante o processo de venda, o autoconvencimento pode ser relacionado ao rendimento, né? Quando você se rende, no caso, porque você se rendeu à ideia de que a aquisição, a compra de determinado produto ou serviço, ela faz sentido. Que para você essa compra, essa aquisição, ela vai sim te trazer benefício. Porque se a gente parar para pensar numa briga também, você se render traz benefícios também. Você vai sair dessa briga ileso, né? Você eventualmente vai sair dessa briga aprendendo alguma coisa, aprendendo poucas coisas, dependendo da pessoa. Vai ter gente que vai sair de lá depois de ter se rendido mais bravo do que quando começou. Enfim, são várias emoções, vários sentimentos relacionados. Vai depender realmente da pessoa. Mas nos concentrando aqui só no procedimento em si, me parece que há um certo paralelo. No caso, então, já fica muito mais fácil então a gente chegar na parte do convencimento. Quando o vendedor ele busca convencer o comprador ou então o potencial comprador, vamos pela palavra, né? Vamos pelo mais básico, pelo mais simples aí. A palavra convencer significa vencer a outra parte. E se alguém vence, alguém também vai perder. E se estamos numa relação de vencer e perder, estamos necessariamente em lados opostos. Nós não estamos do mesmo lado. E a consequência do convencimento é de que, se no começo estávamos de lados opostos, depois do convencimento, o ideal, a busca é que nós estejamos do mesmo lado. Então, é uma relação conflituosa, é uma relação de agitação, o procedimento de convencimento. E se a gente for traçar isso num paralelo, numa eventual busca de semelhança com uma briga, se for uma guerra, antes do convencimento, as duas partes têm concepções contrárias, certo? Pela própria palavra em si, pela própria ideia da palavra convencimento, são antagônicas, são contrárias, são paradoxais, não estão do mesmo lado. Mas após o convencimento, ou seja, após a briga, necessariamente um dos dois lados vai perder, necessariamente, querendo ou não. A gente está falando de uma briga, um dos dois lados vai perder e o outro vai ganhar. O ganhador, no caso da venda, vai ser a pessoa que tomou a decisão. Porque se você também parar para pensar, mas isso é um outro assunto, a pessoa que tem o potencial de compra, de aquisição, ela também pode convencer o vendedor, no caso, de que ele realmente não vai comprar e de que aquele não é um produto e nem um serviço para ele. E de que talvez o vendedor seja bom, a pessoa, pessoalmente falando, seja boa para ele, seja um bom intermediário, mas que o produto em si não é o ideal e nem o interessante para o comprador em questão. Então, fica a reflexão de hoje dessa maneira, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.